Nesta aula, você irá aprender a desenhar um anel solitário, com cravação. Na vista front, inicie pelo número do anel. Escolha círculo, que parte do centro, 0 Enter para ficar alinhado ao centro e o número do anel, 17,83, que corresponde ao aro 18, de acordo com a nossa tabela. Importe a gema que já deixamos configurado anteriormente, que virá no centro do seu plano. Na aba Transformação, escolha a ferramenta Scale 3D para escalar este desenho. Selecione a ferramenta, clique no grupo, pressione Enter. Vamos escolher aqui a Point para a borda, ou End. Como escolhemos aqui o centro da pedra, você vai colocar somente a metade da medida, 2 milímetros, para obter o diâmetro de 4 milímetros. Com auxílio do Gumball, alinhe este grupo no topo do aro. Clique novamente e, ainda com auxílio do Gumball, mova este objeto 5 milímetros para cima. Esta medida pode ser alterada posteriormente, é apenas para que a gente tenha um parâmetro da pedra em relação ao aro, onde iremos começar o desenho. Como este desenho irá possuir vários elementos, uma dica que eu dou sempre é utilizar o layer para organizar. Então, observe que o aro está na mesma layer da pedra. Por isso, eu vou criar uma layer nova, aqui em New Layer, com uma outra cor, não importa qual, e vou trocar este aro para esta layer. Clico no objeto, venho aqui na Default e clico na palavra. Então, observe que automaticamente já irá ser substituído a cor. Não somente a cor, tá? A camada também. Vou desenhar agora as garras, então eu vou renomear aro 18. Então, para que seu desenho fique mais organizado e você encontre facilidade na hora de escalar, de esconder ou até mesmo de bloquear essas camadas. O azul é a ferramenta de corte. Então, vou renomear para corte. Coloque nomes que você vai lembrar. Então, já estou aqui com corte e aro. Para que não fique desorganizado, ainda posso clicar e nessa seta eu vou movendo, porque aí já sei que esses aqui já foram renomeados e que eu estou utilizando esses layers. Gema 4 milímetros e por aí vai. Então, vou esconder agora a ferramenta de corte para continuar o desenho. Uma dica importante é você observar que mesmo estando oculto um elemento do grupo, ao mover o objeto, este elemento oculto irá mover também, no momento que você fizer qualquer ação neste grupo, o objeto oculto também sofrerá esta ação. Antes de fazer o próximo passo, utilize a ferramenta Ungroup para desagrupar os arquivos. Observe que nós temos a linha de construção antiga da pedra, então eu vou trocá-la aqui de cor, deixando na mesma cor do corte, para que não atrapalhe o nosso desenho. Agora, com a ferramenta Offset, faça uma offset da curva para dentro de 0,8. Ainda na vista top, selecione a ferramenta Extrude, clique nas duas curvas, pressione Enter e faça uma extrusão negativa, -1, para que você não tire seu objeto do lugar, é importante. Escolha uma outra layer para fazer a garra. Na vista top, utilize a ferramenta Círculo Diâmetro, alinhado ao quadrante e pressionado orto. É importante que fique reta esse círculo. 1 milímetro de diâmetro. Na vista right, observe que esse círculo ficou alinhado com a caixa da pedra. Então, vamos subir um pouco. Normalmente, você pode deixar alinhado a pedra ou um pouquinho acima. Não precisa ser muito.
Normalmente eu deixo aí no máximo 0,80, 0,50 de altura. Na aba Solid Tools, com a ferramenta Extrude, selecione o círculo, pressione Enter e faça uma extrusão para baixo de -6. Não tem problema se passar um pouco, ficar faltando. Depois nós vamos reorganizar. Com a ferramenta Rotate, rotacione esta garra. Vou pegar aqui do quadrante ao quadrante e vamos movimentar aqui em torno de 350 graus, aproximadamente. Na aba Solid Tools, utilize a ferramenta Fillet para arredondar. Não se esqueça de trocar aqui o Radius. Vamos colocar ponto 35, que é um pouco menor que a metade do círculo. Selecione a borda, observe que aparece aqui o tamanho que você escolheu, pressione Enter e Enter. Então, você vai ter uma garra já arredondada. Você não vai mais precisar desse círculo, pode deletar. Na aba de transformação, vou utilizar a ferramenta Polar Array para distribuir esta garra em torno da gema. Selecione o objeto, pressione Enter, escolha o centro do seu círculo, insira o número de itens, neste caso 6, e 360 graus. E você terá todas as garras já distribuídas. Faça um novo círculo alinhado ao quadrante. Quando você tiver dificuldade de encontrar esse quadrante, pode escolher aqui em qualquer vista. Não tem problema, o importante é terminar na vista correta. Vou fazer com 3 milímetros. Então, ele já ficou aqui alinhado ao topo do meu anel. Novamente, vamos fazer um offset deste círculo. Sempre pode ser selecionado em outra vista, também de ponto 8, para fazermos a extrusão. Selecione os objetos e faça uma extrusão para ambos os lados. Pode deixar passar mesmo um pouco do aro, é de propósito para que depois a gente redimensione. Vou fazer então com 1 milímetro. Quando necessário, pode movimentar para que fique alinhado. Vou abaixar um pouco aqui para deixar passar um pouquinho só aqui do aro, para que quando nós fizermos o corte do número, ele ficar acompanhando a curvatura perfeitamente. Observe se ficou tudo de acordo e para complementar, vou trocar a layer para a mesma cor de todo o objeto. Na vista front, faça um offset do aro de 1,8. Sempre que necessário, deixe o objeto na mesma cor, na mesma layer. Selecione Extrude. Vamos extrudar os dois objetos para ambos os lados, com 1 milímetro para cada lado, fazendo 2 milímetros no total. Ainda com a ferramenta Offset, faça um offset desta linha para ambos os lados na medida de 0,6, para que possamos construir uma ferramenta de corte. Observe que sempre que necessário, eu troco o layer para a mesma cor. Então, este é um hábito que você deve adquirir para que seu desenho fique organizado. Com a ferramenta Line, alinhada ao grid, faça uma reta no centro do plano. Utilize a ferramenta Trim para aparar este desenho, deixando este formato que você está vendo na tela. Não se esqueça de dar join, de soldar estes objetos. E mais uma vez, utilizaremos a ferramenta Extrude, ambos os lados, para que atravesse o desenho e assim possamos remover este material. Salve sempre que necessário no Incremental Save para guardar etapas do seu desenho. Com a ferramenta Boolean Difference, remova o excesso de material. Selecione primeiro o aro,
pressione Enter e depois o objeto de corte. Agora você terá o rebaixo necessário para a cravação. Se desejar, elimine os objetos que você não vai utilizar. Utilize a ferramenta Explode para explodir esse desenho e delete o que você não vai mais utilizar. Estou deixando aqui uma linha central para a nossa cravação. Em File, utilize Import para importar uma gema redonda para o seu plano. Lembre-se que esta gema está agrupada com a ferramenta de corte. Na aba de transformação, escale esta gema de ponto a ponto, quadrante a quadrante, para 1,60 de diâmetro. Com a ferramenta Curve, crie um círculo na medida de 0,6 de diâmetro, que será a sua garra. Mude o layer, mude a cor e renomeie se assim desejar. Eu sempre gosto de nomear para a organização. Agora, vou ensinar vocês a fazer um cálculo para saber o tamanho da garra e onde posicioná-la. Não é necessário fazer isto todas as vezes, somente desta para que você aprenda. Então, temos uma pedra de 1,6 de diâmetro. Vamos determinar que de uma pedra a outra deixaremos 0,10 de distância entre elas. Com a ferramenta Copy, vou copiar esta gema, esta pedra, 1,7 para o lado. Então, temos aqui 0,10 de distância entre elas, que deverá ser o mínimo. Não posso ter uma distância menor do que esta. Lembrando que essa nossa garra tem 0,60 de distância. Quanto maior a distância entre as pedras, maior eu tenho que colocar esta garra. O ideal é que esta garra não ultrapasse a linha da pedra, mas também que ela não fique grudada uma na outra. Então, vou fazer um espelho, utilizando o quadrante, e vou observar. Se essa distância ficou boa, eu posso deixar alinhada pela linha da pedra. Então, essa distância estaria ideal para uma cravação. Observe que ficou alinhado aqui na cintura da pedra. Então, poderemos utilizar esta configuração com a ferramenta de extrusão, sempre procurando deixar tudo no mesmo layer, na mesma cor. Posicione o arquivo na perspectiva de modo que você visualize todos os elementos. Vamos utilizar agora a ferramenta Array Along Curve on Surface. Então, nós teremos um objeto, que é o nosso grupo aqui da cravação, e vamos trazê-lo para cá. Primeiramente, busque a ferramenta, escolha o objeto, confirme e ele vai pedir um base, né? Uma base. Então, clique no point que você já deixou lá previamente. Selecione a curva e a superfície. Você tem que posicionar o primeiro objeto, ou poderia fazer isso tudo manualmente se desejasse, mas iremos aqui no múltiplo, colocar mais 6 cópias, então serão 7 no total, Enter, e a distância. Vou deixar aqui 1,75, pode variar, 1,70, 1,75, 1,80. Estamos falando de uma gema que tem 1,60. Então, se você tiver um objeto de 1,50, planeja de acordo com esta pedra. É claro que eu fiz algumas experimentações para chegar a essa conclusão desta medida. Então, isto é inevitável que você faça esse cálculo. Agora, na vista front, observe que falta uma garra, um jogo de garras aqui. Esse nosso objeto está agrupado, correto? Então, vamos desagrupá-lo aqui na ferramenta Ungroup
e copiar somente essas duas garras. Então, na verdade, eu vou usar espelho. Iframe, vou deixar no modo iframe para que você visualize melhor. Vamos utilizar o espelho, selecione, pressione Enter e escolha um local. Super importante que você tenha isso alinhado. Observa, você pode deixar mais para lá, para cá. Então, escolha um local melhor. Estou alinhando em relação à chapa. Então, essa parte está pronta. É claro que não vamos fazer o outro lado todo novamente. Como trata-se de um espelho, vamos utilizar a ferramenta Mirror para espelhar este lado para o outro lado. Como estamos alinhados desde o início ao eixo 0, você pode utilizar a opção na barra de comando do eixo X ou do Y. É sempre o oposto do que aparece aqui. Então, se você está em X, aqui em cima será Y. Você não vai mais precisar dessa gema, pode deletá-la e não se esqueça de fazer um Incremental Save. Observe como o seu objeto está organizado. Lembre-se que nós tínhamos uns grupos, então o primeiro passo é desagrupar. Clica tudo e desagrupa. E confira se está tudo certinho mesmo, se não está agrupado. Porque senão você corre o risco de soldar as ferramentas de corte no anel. Vou agora esconder todos os layers correspondentes à pedra e às ferramentas de corte. Então, está correto. O próximo passo agora é soldar, transformar tudo isso num objeto só. Na aba de sólido, utilize a Boolean Union. Esta ferramenta Boolean Union vocês vão utilizar muito, porque esta ferramenta que solda, né, os sólidos. Então, você tem vários objetos e agora, após soldado, apenas um objeto. Observe aqui na linha de comando. Agora, vamos voltar às ferramentas de corte e efetuar os cortes das garras. Também, na aba Solid Tools, Boolean Difference. Seleciono, clico primeiro no roxo, pressiono Enter e depois os objetos de corte, que podem ser todos selecionados ao mesmo tempo. Observe, quando na linha de comando aparecer esta mensagem, significa que deu tudo certo, que os objetos foram soldados. Se desejar, pode selecionar todas essas linhas que sobraram aqui, pontos e deletar tudo, não tem problema. Não se esqueça de ir salvando. Vou deixar aqui no modo render para que você possa observar como os cortes foram executados. Na vista front, você vai verificar que ainda tem um excesso aqui de material que nós deixamos para fazer o ajuste final. Vamos abrir agora todas as layers e vou deixar aqui o preto oculto ainda, só para que você delete o que não precisa, que não vai mais ser utilizado, porque nós já temos isso guardado no arquivo anterior. Agora falta somente tirar o excesso de material do meio aqui, onde está a pedra. Com a ferramenta Solid, você vai construir sólido para ambos os lados. E aí fazer a booleana diferença também, que é subtrair aqui o que necessita. Vou deixar em outro layer, assim, pronto. Booleana diferença. Selecione o anel, pressione Enter e o objeto em verde, que é o aro. E seu anel está perfeito, pronto para ser executado. Sempre você pode esconder aqui o layer da curva para que não apareça e seu desenho estará pronto.